dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. E nós chegamos no capítulo 3 e hoje nós vamos encerrar a nossa meditação nesse capítulo, falando sobre a relação dos servos com os seus senhores e dos servos do Deus Altíssimo. Diz assim a palavra de Deus nos versículos 22 a 25. Servos, obedecei em tudo a vossos amos na carne, não com a intenção de serdes vistos como para agradar os homens, mas com um coração reto e temeroso ao Senhor. E tudo o que vós fizerdes, fazei com todo o vosso coração, como para o nosso Senhor e não para os homens, entendendo que de nosso Senhor, Jesus Cristo, que recebereis a recompensa da herança, porque vós servis ao Senhor, o Cristo. Mas o malfeitor receberá de acordo ao que fez insensatamente, porque não há acepção de pessoas. Então aqui nós chegamos a esse momento importante do versículo 22 até o fim desse capítulo. O Espírito de Deus se dirige então aos servos, ou naquele tempo os escravos. É interessante notar quando o espaço no Novo Testamento dedica aos servos. Isso tem um motivo, pois mostra que não importa quão baixa seja a posição de alguém na escala social, ele pede, pela sua fidelidade à palavra de Deus. Ele pode atingir o nível mais elevado na sua vida cristã. E também aqui parece indicar a presciência de Deus com referência ao grande número de pessoas que iriam no futuro ocupar lugares de serviço na sua obra, e muitas vezes não de autoridade. Por exemplo, há muito pouca instrução no Novo Testamento para os dirigentes de nações. Porém, há muitos conselhos para os que dedicam a sua vida a servir aos outros. Os servos dos tempos de Paulo recebiam muito pouca consideração. Por isso, os cristãos primitivos devem ter estranhado o fato de receberem aquelas tantas atenções nessa epístola. Isto mostra que a graça de Deus sempre alcança a todos, não importando quão insignificante seja a posição na escala social. Os servos não são excluídos no serviço de Deus. Ele pode, então, adornar a doutrina e trazer glória a Deus simplesmente cumprindo as suas obrigações. Os servos aqui, eles são aconselhados a obedecer em tudo ao seu Senhor segundo a carne. Com essas palavras, são gentilmente lembrados de que seus senhores são apenas senhores segundo a carne, mas que eles têm um outro mestre acima de todos e observa tudo o que é feito até pelo mais modesto dos seus servos, dos seus filhos. Os servos não devem servir apenas sobre a vigilância dos seus senhores, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, pois temem ao Senhor. É grande a tentação de negligenciarmos o trabalho quando o patrão não está olhando, principalmente para quem muitas vezes é oprimido. O servo cristão, todavia, reconhece que seu mestre está sempre observando e que, embora as circunstâncias às vezes sejam difíceis, trabalhará como se fosse para o Senhor, em singeleza de coração. Isso significa que os motivos são bons e ele quer agradar ao seu Senhor Jesus. É interessante notar que não há nenhuma condenação ou expressão aqui de escravidão no Novo Testamento. O Evangelho não transtorna instituições sociais por meio da revolução. Contudo, nos lugares em que o Evangelho foi pregado, a escravidão foi erradicada. Isso não quer dizer que essas instruções não sejam importantes para nós hoje. Tudo o que se encontra aqui pode ser aplicado aos patrões e também aos empregados dos nossos dias. Versículo 23 diz: tudo o que é feito deve ser feito de todo o coração, literalmente de toda a alma, toda a mente, todas as emoções, com toda a sua vontade.
fazendo as coisas como para o Senhor e não para os homens, em todas as formas de serviço que estamos prestando, como em qualquer outra esfera da nossa vida. Há trabalhos às vezes que nós não gostamos, sem dúvida. Tentamos muitas vezes evitar tais trabalhos. Mas esse versículo, porém, nos ensina uma lição muito importante, a saber que o mais humilde serviço pode ser glorificado e dignificado quando feito para o Senhor. Nesse sentido, não existe diferença entre trabalho secular e trabalho de caráter divino. Tudo para Deus é sagrado. Os galardões no céu não serão entregues pela preeminência ou pelo sucesso aparente do trabalho realizado, tampouco pelas habilidades e oportunidades, mas pela fidelidade com que este trabalho para Deus o secular foi executado. Assim, cristãos pouco conhecidos poderão se destacar naquele dia, se cumprirem fielmente as obrigações com o Senhor. Há dois lemas muitas vezes repetidos nas cozinhas. O serviço aqui não é feito de qualquer maneira, mas em triunfo. O serviço divino é realizado aqui 3 vezes ao dia. No versículo 24, pois é o Senhor quem registra o que se passa no tempo presente, e tudo o que é feito como para Ele jamais será esquecido. Pois a bondade de Deus apagará toda a bondade dos homens. Os que têm pouco ou nenhuma herança na terra poderão receber a recompensa da herança no céu. Lembremos-nos disso na próxima vez que tivermos que fazer algo um pouco desagradável, quer na igreja, quer no lar, quer no trabalho. Quando tivermos uma tarefa difícil de cumprir, tratemos de realizá-la da melhor maneira possível, sem reclamar, pois isso servirá então de testemunho a favor de Cristo. No versículo 25, Paulo não revela quem é a pessoa que ele tem em mente aqui. Podemos pensar num patrão injusto que oprime os seus servos, ou talvez se trate de um servo cristão que esteja cansado de obedecer às ordens injustas do seu patrão. Não faz mal, diz Paulo, o Senhor sabe de tudo e Ele consertará tudo o que não for direito. Embora essa advertência possa ser dirigida aos senhores, ela é primeiramente endereçada aos servos. O serviço mal feito, enganar um colega, a preguiça e outras formas de insinceridade não passarão despercebidos pelo Senhor. Com Deus não há acepção de pessoas. Ele é Senhor de todos e as distinções existentes entre os homens não têm importância para Ele. O servo que roubar alguma coisa de seu Senhor terá de prestar contas a Deus. Muitas vezes, os trabalhadores roubam o tempo do trabalho, atrás, muitas vezes, das redes sociais ou escondendo-se na hora que é do serviço para estar observando aquilo que está se passando nas redes sociais, roubando o tempo do seu patrão. Então, amados, esse versículo que é importante também fala sobre que os senhores devem tratar os servos com justiça e com equidade. Devem pagar aquilo que é justo. Essa é dirigida especialmente aos patrões cristãos. Deus odeia a opressão aos pobres. Ele não aceitará a oferta de um patrão que enriqueceu à custa do sofrimento e da fome dos seus empregados. É como se Deus dissesse: pode ficar com seu dinheiro, pois não aprova a maneira como você ganhou. Os patrões não devem ser altivos, devem temer ao Senhor. Eles também têm um Senhor no céu, que é justo e reto em todos os seus caminhos. Então, antes de concluir essa sessão, convém observar como o apóstolo Paulo repetidas vezes direciona o holofote do senhorio de Cristo para os seguintes assuntos. As esposas devem se submeter como ao Senhor. Os maridos, amar como Cristo. Os filhos serem gratos diante do Senhor. E os servos devem temer ao Senhor e servir ao Senhor de todo o seu coração. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais
venham as águas. Não esqueça, façam todas as coisas de todo o coração, como fazendo para o Senhor e não aos homens, porque é o Senhor que os recompensará. Que Deus te abençoe e até lá!